E aí galera, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês como dividir, fazer uma divisão de uma grade de forma proporcional ao seu tamanho e em partes iguais. Tanto uma grade, somente uma grade, quanto várias grades. Você pode dividir a sua grade, seu portão, de forma proporcional ao seu tamanho, tanto uma grade só como várias delas. Como também você pode atender a uma exigência do cliente em fazer a divisão de todas elas no mesmo tamanho. Beleza? Vamos começar aqui. Temos duas grades aqui, uma com 1500 e outra com 1800 milímetros. 1800 milímetros. E suas barras estão na vertical. A divisão, suas barras, claro, existe o quadro, duas barras no quadro que está na horizontal, mas eu estou me referindo a essas barras que estão na vertical e é justamente essa barra na horizontal que vamos dividir para botar as barras na vertical. No caso, essa grade aqui não tem outras barras na horizontal, só vão ser essas. E a forma que podemos dividir essa grade, vamos começar de forma proporcional ao seu tamanho. Temos aqui 1500 de comprimento, a altura aqui não é interessante no momento. Vamos dizer que a altura seja A e aqui B. Interessante aqui somente o comprimento. Então queremos dividir ela de tamanho proporcional. São duas grades, dividir de tamanho proporcional. O que vamos fazer? Achar um múltiplo de um número divisor de 1500 e que seja de um tamanho consideravelmente seguro e visivelmente agradável para a divisão da grade. No caso, vamos botar aqui 100 milímetros. 100 milímetros é uma abertura boa para uma grade. É segura, fica bonito. Então vamos pegar aqui, ó, o comprimento, dividir por 100 milímetros, vai dar 15. Então isso significa que eu dividindo essa barra na horizontal por 100 milímetros, que é 10 centímetros, vai dar 15 barras dessa daqui. 15 barras dessa daqui. E na verdade não são 15 barras dessa daqui, são 15 espaços desse daqui. Para eu saber a quantidade de barras, só pegar a quantidade de espaços, subtrair 1 e vai ficar 14. Então são 14 barras, que vão ficar aqui na vertical. E aí você quer saber quanto de material vai pegar aqui dentro? Só pegar a quantidade de barras, que é 14, e multiplicar pela sua altura, que é A. 14 vezes A, que poderia ser 2 metros, 14 vezes 2, 14 pedaços vezes 2 metros. Um exemplo. E aqui está no mesmo conjunto de grades para uma casa. E aí você vai fazer aqui a outra em partes proporcionais. A quantidade de barras aqui já aumentou. Foi para 17 o número de vãos
Aumentou também, você diminui o número de vão, subtrai 1 do número de vão, e aí você vai ter 17. Então, para você saber a quantidade de barras que vai pegar aqui, é 17 vezes B. E aí você pode fazer sua contabilidade e descobrir, dentro desse tamanho, pela quantidade, quantas varas de ferro você vai ter que comprar. Agora, isso é se não houver uma exigência de que todas as divisões tenham que ser do mesmo tamanho. Porém, se houver uma exigência do cliente que todos os vãos têm que ser do mesmo tamanho, em todas as grades, mesmo elas possuindo tamanhos diferenciados, aí você vai ter que fazer o que? É simples, é um cálculo que você aprende na quinta série, o MDC, máximo divisor comum. MDC, você vai pegar aqui, MDC, fazer o MDC entre esses dois valores, essas duas grades, vai decompor todos esses números de forma simultânea ou cada número. Você escolhe. Se você tiver dificuldade, não souber o que é um MDC, um MMC, dê uma olhada aí na internet. Depois eu vou fazer um vídeo explicando, ensinando como fazer o MDC, provavelmente após essa aula aqui. Então você procura um vídeo na internet explicando como você vai fazer um MDC, um MC. É muito útil aqui, ó. Você já está precisando de usar ela na grade. Então você vai achar o máximo divisor comum entre esses dois números, entre 15, 1500 e 1800, que vai ser o tamanho que vai ser dividida essa grade. Então deu aqui, em toda essa divisão, deu 300 milímetros. 300 milímetros é 30 centímetros, é equivalente a 30 centímetros. 30 centímetros para uma divisão de uma grade é um pouco grande. É um pouco grande. A depender se você for preencher ela com alguma coisa. Você for preencher ela com alguma coisa, talvez ela não fique muito grande, mas se você pretende deixar ela aberta, ela 30 centímetros passa um gato, um cachorro, uma criança. 30 centímetros passa um adulto. Então, para certas situações, 300 milímetros não vai ser interessante, a menos que você tenha intenções de preencher esse espaço. Aqui é o máximo divisor comum entre as duas grades. Agora tem um detalhe: às vezes o cliente exige que todas tenham o mesmo tamanho, porém ele não diz qual é o tamanho. Mas se ele disser qual é o tamanho, a única coisa que lhe resta dizer é que explica ao cliente que o que vai determinar o tamanho do espaço não é você e nem é ele. Quem vai determinar isso aí são os cálculos. Porque se você for fazer do mesmo tamanho todas, dentro de um tamanho que exigido por ele, você vai ter que usar o MDC. Usando o MDC, você pode se aproximar para mais ou para menos da medida que ele quer. Por sorte, você pode chegar à medida que ele quer, mas isso não é provável. Então, nesse caso aqui, se você não vai preencher o espaço vazio das barras na grade,
é mais recomendável você chegar para o cliente e dizer que não tem como. Ou você preenche o espaço vazio ou divide de forma proporcional ao tamanho de cada uma. Aí você vai ter que explicar a ele. Agora vamos ver aqui essa grade aqui, ó. Resolvemos o problema dessa grade na vertical. A divisão dela na horizontal, dividimos ela na horizontal para botar barras na vertical. Isso aqui foi até um problema de uma grade que um colega mandou para mim, que era o fechamento de uma área de um terreno. Fechamento de uma área de um terreno. Então tem esse outro modelo aqui, esse outro formato. Aqui dentro você sabe onde esse espaço vazio aqui é onde fica o desenho da grade, também conhecido como arabesco. E aí você tem a altura e a largura. Você quer dividir de forma proporcional, achar o máximo divisor entre elas duas, os dois lados. Aí você chega aqui, faz o MDC. Não sei se tá legal aqui a imagem. Você faz o MDC. Entre elas, entre o comprimento de altura. Aí você vai achar 140. Fazendo MDC vai achar 140. O maior divisor comum entre o máximo divisor comum entre a altura e o comprimento é 140, quer dizer que você vai botar 140 aqui e 140 aqui. Tá entendendo? Como você também pode fazer, como eu disse, de forma proporcional. Dependendo do que você vai fazer aqui dentro, 140 tá uma divisão boa, dependendo do material, tem desconto de material. Isso aí é outra videoaula. Aqui eu estou ensinando como calcular, fazer sua divisão. Agora você vai ter que saber como fazer, e não é difícil. A partir disso aqui, sabendo mexer com a trena, você sabe dar os descontos do material. Então aqui dentro vai ficar 140, equivalente a 14 centímetros, 140 milímetros, equivalente a 14 centímetros. E aí você vai poder trabalhar aqui dentro da sua malha quadricular, colocando o desenho que sua criatividade ou a do cliente exigir, a sua criatividade sugerir ou a do cliente exigir. E aqui dentro você achou 140. Vamos aqui agora